a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade com Walter Sena, um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região, de segunda a sexta a partir das 10:07 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 38 minutos. Um ótimo dia para você, uma boa sexta-feira para quem ficou até agora na companhia do Circuito Imobiliário com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. Reapresentação amanhã às 10 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E com retorno, programa inédito ao vivo na próxima sexta às 10 horas da manhã. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, informações da nossa região, atenção voltada para o que é notícia no Brasil e no mundo em FM 85.7, também pelas plataformas digitais. Obrigado a você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. Uma ótima sexta-feira a você que está conosco pelo nosso aplicativo Band Play. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão.
Uma ótima sexta-feira para você que nos acompanha com imagens direto do nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo e comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes, o Pedro Piscinato é quem comanda a mesa de som, o Danilo Capucci é o responsável pela central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Sexta-feira em que encerramos a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas, hoje recebendo Angelina Dias, candidata do PCO, Partido da Causa Operária. Em instantes, nós vamos conversar com a candidata, saber um pouco mais sobre como tem sido a campanha, as propostas para um eventual mandato e o que defende o PCO na eleição municipal 2024. Girando a informação numa sexta-feira de promessa de virada do tempo. As temperaturas já estão mais amenas. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE marcando 28 graus. O Instituto de Meteorologia da Unicamp, nos últimos dias, marcando nesse horário temperaturas acima dos 30. E quando eu disse começo de virada, é porque realmente não dá para dizer que está frio, que o calorão passou. Mas a umidade relativa do ar está em 56%, os ventos próximos a 11 km por hora e a temperatura baixando, porque tem frente fria chegando que deve aí sim provocar uma virada no tempo entre hoje e amanhã. E previsão de chuva já da noite de hoje até amanhã de sábado e seguindo também para o sábado todo deve chover aqui na região metropolitana de Campinas. O Manhã Bandeirantes traz as últimas ocorrências e acontecimentos também da nossa região e a Polícia Federal trabalhou em 2 operações nas últimas horas aqui no nosso interior de São Paulo. Uma no combate ao tráfico de drogas a partir do desvio de produtos químicos. Um homem e uma mulher foram detidos em Bragança Paulista, suspeitos de envolvimento num esquema que desviava produtos químicos para o tráfico de drogas, movimentando mais de 1,2 toneladas de produtos. Essa 1,2 toneladas, 1.200 quilos, foram convertidos em aproximadamente 6 toneladas de cocaína. As prisões aconteceram durante o cumprimento da Operação Falcões de Aço, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. São 40 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão preventiva cumpridos em Bragança Paulista e ainda nos municípios mineiros de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo, Patos de Minas, Ponte Nova, Ipaba e na capital Belo Horizonte. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro era movimentado com o auxílio de mulheres de líderes criminosos, incluindo presos e foragidos da justiça. O esquema ainda contava com a utilização de laranjas para lavagem de dinheiro. Polícia Federal apreendeu com o casal, principal suspeito dessa investigação, um veículo Toyota Corolla. Os presos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Campinas e depois levados ao sistema prisional. A outra operação da Polícia Federal é no combate a fraudes no INSS. Um avanço de uma ocorrência que nós acompanhamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes e que agora chega a um novo passo, a um novo desdobramento. A Polícia Federal deflagrou a Operação Mercado de Dados. Mandados cumpridos na região de Campinas, no estado de Minas Gerais, no estado de Alagoas, descobrindo uma operação fraudulenta que operava dentro do INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Nacional. E nesse caso, os carros apreendidos são carros de luxo. Todos eles que teriam sido comprados com dinheiro desviado de segurados. O Igor Val conta pra gente os detalhes desta ocorrência a partir de agora. Carros de luxo avaliados em mais de R$300 mil foram apreendidos durante um mandado de busca e apreensão contra uma organização criminosa que fraudava dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em 9 estados do país e em cidades da nossa região. Em Campinas, Amparo, Jundiaí e Campo Limpo Paulista, 5 pessoas foram presas, além de documentos e dispositivos eletrônicos que também foram apreendidos. A organização investigada contava com hackers especializados em entrar no banco de dados do INSS e vender as credenciais para fins criminosos. A investigação começou em setembro do ano passado durante outra operação.
foi quando a Polícia Federal identificou suspeitos que conseguiam benefícios do INSS em agências bancárias utilizando documentos falsos. Com os dados .gov fraudulentos, suspeitos tinham acesso à conta e conseguiam utilizar os benefícios como, por exemplo, a contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares. No cumprimento dos mandados foi identificado um hacker que já havia sido investigado pela Polícia Federal e que é conhecido como um dos mais habilidosos invasores de sistemas informatizados do Brasil. Os envolvidos vão responder por diversos crimes, como organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional, com penas que podem chegar a mais de 15 anos de prisão. Estamos de volta dentro do projeto Band Eleições, ouvindo nesta semana os candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas, às vésperas das eleições em primeiro turno. No próximo dia 6 de outubro, você vai escolher um vereador ou vereadora para te representar pelos próximos 4 anos e também uma chapa formada por um candidato ou candidata a prefeito e um candidato ou candidata a vice-prefeito, num trabalho que, você sabe, terá cobertura completa do Grupo Bandeirantes de Comunicação na Rádio Bandeirantes Campinas, na Band Mais TV, no portal bandmulti.com.br, desde as primeiras horas do dia. E, para encerrarmos esta série, que tem o trabalho de produção do Henrique Alves e os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato e Danilo Capucci, nossa convidada nesta sexta-feira aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas é a candidata Angelina Dias, do PCO, o Partido da Causa Operária. Candidata, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios e, claro, falarmos sobre a sua campanha. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso Band Eleições. Eu agradeço pelo convite. Candidata, a sua chapa foi indeferida pela Justiça Eleitoral com um registro no último dia 11 de setembro. Isso por conta de irregularidades, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, na prestação de contas das eleições de 2020, quando a senhora foi candidata a vereadora. A sua chapa recorreu, está com a campanha ativa e seu nome está regularizado no Tribunal Regional Eleitoral, concorrendo com recurso. Qual é a situação jurídica hoje da sua candidatura? Continua da mesma maneira, né? Porque nós somos contra essa interferência do sistema eleitoral, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Interferir tanto assim nos partidos. Como eu já falei nas outras entrevistas, os partidos são privados, né? Então, não poderia ter essas interferências. E nós consideramos que é uma perseguição ao nosso partido por causa da nossa posição política, da gente criticar, por exemplo, banqueiros, os poderosos, né? A burguesia, né? E da nossa defesa à Palestina, aos grupos de resistência armados, que luta em defesa do povo palestino. Então, nós achamos que tem a ver com isso aí. Inclusive, nós temos pedido de cassação do partido por causa disso, sendo que a lei brasileira diz que o Hamas não é, por exemplo, um dos grupos armados lá da Palestina, né, de Gaza, que eles não são terroristas, né, pela nossa lei. Candidata, o que faltou prestar de contas na eleição de 2020? Deve ser assim, milésimo de centavos, porque se faltar qualquer coisinha, eles já fazem isso, né, que eles estão fazendo. Por exemplo, em 2022, o Alexandre de Moraes fechou nosso canal por quase 1 ano, impediu também que nós fizéssemos nossa campanha mesmo no nosso canal, nos prejudicou porque a gente tinha membros que contribuíam com o partido e a gente deixou de receber mais ou menos 10 mil reais fixos no final do mês. Então, isso daí, e ele
aconteceu isso em 2022, ele liberou o dinheiro faltando 15 dias, com 15 dias para a gente gastar todo o dinheiro, que é pouco perto do que recebe grandes partidos aí, que até quase 900 milhões, né? O nosso é 3 milhões, esse ano é 3 milhões e 400, ou em 22 eu não lembro, acho que era menos, mas a gente gastar todo esse dinheiro aí é pouco para eleger. Tem gente que gasta, tem partido que gasta isso para eleger um deputado, um senador, né? Mas é muito para a gente gastar em 15 dias, e tem que gastar todinho só com a campanha. Então, qualquer errinho que tem aí, né, eles já fazem isso que eles estão fazendo. Além do mais, nós não temos um escritório para organizar nossas candidaturas, para fazer... nós mesmos, os militantes, tem advogados na militância, que faz tudo isso, né? A maioria da juventude é que faz as candidaturas, que mexe com tudo isso. Então, é claro que aparecem alguns errinhos, né? E aí eles aproveitam isso, usam como argumento para nos indeferir, para fazer o que estão fazendo. Candidata Angelina Dias, como tem sido sua campanha nas ruas? A gente não tem recebido sua agenda como candidata, mas a gente tem visto os números do PCO expressivos nas pesquisas de intenção de voto. A senhora aparece nas pesquisas mais recentes, Instituto Paraná Pesquisas, Instituto Quest, numericamente à frente do candidato Wilson Matos do Partido Novo. O que o PCO tem feito nessa campanha em Campinas? Bom, nós usamos a campanha, período eleitoral, para divulgar nossa política, né? Nos poucos espaços que a gente tem, como esse, por exemplo, né? Então, por causa da cláusula de barreira, nós não participamos de debates. Tem algumas cidades que rompe com essa exigência aí do do Tribunal Superior Eleitoral, e passa por cima disso e chama os candidatos nossos para alguns debates. Mas aqui em Campinas, por exemplo, eu não fui chamada. Nós não temos horário eleitoral gratuito. O que eu acho que garante isso aí, né, que você citou, é a nossa atividade na rua constantemente. Nós estamos sempre nas ruas, então o povo nos conhece pelas ruas. Inclusive, a gente estava usando o X para fazer nossa campanha, e o Alexandre de Moraes bloqueou o X, né, alegando que o Elon Musk fez isso, fez aquilo, tal, desrespeitou a regra, mas quem desrespeitou a regra da nossa... Foi o Alexandre de Moraes, porque o artigo 5º fala da liberdade de expressão. Então, nós consideramos que isso tudo nos prejudica, mas... nós temos as ruas. Nós temos as ruas, as portas de fábricas, as portas de escola, os metrôs. Onde tem povo, nós estamos panfletando e divulgando nossa política. Por isso, eu acho que o conhecimento... Porque eu não saí ainda para panfletar, vou sair hoje, né? Recebi pouco material, por causa que nós estamos fazendo campanha financeira, inclusive eu, né? Sou convocada para fazer a campanha financeira, tem uma meta que a gente tem que cumprir para arrecadar dinheiro. Quem nos ajuda são a própria militância, inclusive eu, e com o pouco que a gente tem, e os simpatizantes do partido. Nós estamos conversando com Angelina Dias, candidata do PCO, Partido da Causa Operária, à Prefeitura da cidade de Campinas. Candidata, para nós entrarmos nos temas da eleição municipal... Nesse processo eleitoral, o que a senhora conseguiu entender que são as principais necessidades de Campinas para um próximo prefeito ou a próxima prefeita que assuma a partir de 1º de janeiro? Bom, os problemas são comuns, tanto que nosso programa, que tem os eixos, né, eles são praticamente iguais para todo o Brasil. Tem algumas especificidades, por exemplo, no Mato Grosso, onde temos candidaturas indígenas, que afinal eles lutam por terra deles, né? Então é um pouco diferente. Mas no Brasil todo, o nosso programa é o mesmo, que é organização dos conselhos populares, para poder esses conselhos orientar a prefeita, no caso eu, o que tem que fazer na cidade.
E a gente sabe, eu moro aqui na cidade, uso os serviços públicos e sei que o transporte é de má qualidade, mesmo fazendo esse BRT é de má qualidade, a saúde, filas esperando, eu estou esperando na fila aí para fazer um tratamento de ouvido. Então é uma fila enorme atrás de especialistas, educação, falta vaga na creche, lazer, muita pobreza de lazer, questão dos deficientes mentais, né? E por aí vai. Tudo falta coisa. O próprio Dário fala, falta muita coisa. E vai continuar faltando se não tiver o povo para pressionar o governo federal a não entregar praticamente toda que arrecada Campinas para banqueiros, né? Aí tem a questão da Petrobras, que vai a maioria do lucro da Petrobras vai para acionistas inclusive que nem brasileiros são, né? Aí tem o Banco Central, que está na mão, agora está na mão de um bolsonarista, mas o Lula pelo jeito vai trocar 6 por meia dúzia, vai continuar esse juro altíssimo. Então, como é que vai crescer a economia do país, que interfere em Campinas? Se não crescer a economia do país, não cresce a economia de Campinas. Então, vai continuar com o desemprego, com o problema da saúde, da educação, da segurança pública, de tudo. Candidata Angelina Dias, a senhora tem no seu plano de governo um item falando sobre cancelamento de leis absurdas. Em muitas cidades, as câmaras dos vereadores criaram uma série de leis absurdas. Estou lendo aqui o que está no texto que foi publicado no Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. E as piores são as que retiram a liberdade de expressão e outros direitos democráticos do povo. A senhora saberia identificar uma dessas leis que considera absurda, aprovada pela Câmara Municipal de Campinas? Olha, a Câmara de Campinas, eu não sei te indicar quais são as leis que eles aprovaram relativo à liberdade de expressão. Mas eu sei que o que está vindo mais, que desrespeita a lei desrespeita, né, a liberdade de expressão, vem do STF, do Superior Tribunal, como é que é? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, né? Principalmente pelas mãos do Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, agora o cancelamento do X, e por aí vai, né? Fechou nosso canal em 2022 alegando, como é que discurso de ódio, fake news, tal. Então, mas, inclusive, está uma briga entre a Câmara de Deputados, né, com o Alexandre de Moraes por causa disso. Que eu saiba, tem muitas leis. A lei é feita para atender a burguesia, não é feita para atender aos interesses do povo. Nós consideramos isso. Tem algumas leis, por exemplo, a Constituição tem o artigo 7, que fala que todo trabalhador precisa receber um salário que garanta moradia, educação, saúde, blá, 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 mas não garante. Então, tem as poucas leis boas que tem na Constituição não são cumpridas. Então, as leis não são feitas mesmo para o povo. E as leis são feitas pelas câmaras, né? E entre elas está esse ataque à liberdade de expressão, desrespeitando o artigo 5º da Constituição Federal. A senhora, esta semana, concedeu uma entrevista à EPTV, afiliada da Globo aqui na região, falando sobre transporte público e sobre um projeto para a construção de um metrô na cidade de Campinas. Esse projeto seria viável diante dos custos, do número de transportes que Campinas teria que contratar de veículos e o número de passageiros que a cidade tem? E como a senhora planejaria montar um metrô, por exemplo, saindo de qual ponto para qual ponto, candidata? Olha, por exemplo, eu já falei aqui, e eu acho que em outros canais, que eu era mais favorável ao VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, né? Que era curto, era dali da Pompeia até o centro de Campinas, e eu acho que ao invés de ter feito o BRT, que não diferencia muito dos ônibus, diferencia apenas aquele corredor, né, que fosse tivesse expandido, né, esse trem,
né? Nós somos favoráveis ao trem. O Rui Costa Pimenta foi na China, ficou acho que 15 dias na China. Ele disse que foi de uma cidade a outra 2.000 quilômetros no trem-bala, 7 horas de viagem. Aqui no Brasil, para fazer uma viagem de 7 horas, tem que ser de avião. O trem é mais barato, é mais caro, a construção da estrutura, né, para o trem é muito mais caro, mas depois tem muitas vantagens, né, sai mais barato, diminui esse trânsito maluco que tem aí na cidade, né, nas vias aí, e diminui os acidentes, as brigas de trânsito, diminuiria tudo isso, a poluição, tudo isso diminuiria. Nós somos a favor, a tecnologia precisa, é para isso a tecnologia, para fazer um trem, não precisa de um trem-bala aqui, mas precisaria de um tipo de transporte, por exemplo, o metrô, igual São Paulo. Teria os ônibus, né? Teria como que se diz, aonde pega os ônibus para ir até o metrô. Tem lugar que nem precisa ir pegar ônibus para ir até o metrô. Em São Paulo, tem lugar que eu vou a pé, da onde eu estou, para pegar o metrô. Né? Nem precisa pegar ônibus. Agora, pensando estrategicamente, onde a senhora construiria estações? Uma, obviamente, no centro, mas em que local do centro e quais bairros seriam a prioridade, se não para a construção de um metrô, para algum projeto que desafogue o trânsito, candidata? Ora, precisa dos técnicos, né? Teria os técnicos, nós não somos técnicos, eu não sou técnica, né? De trânsito para ver isso aí. Então, precisa que os técnicos avaliam, analisam como é que está esse trânsito e tal, os melhores lugares. Por exemplo, ali da Pompeia, eu acho que era muito bom, aquele pedacinho que tinha da Pompeia até o centro. Aquilo ali poderia ser usado para expandir para as outras regiões, região do Campo Grande, região do Ouro Verde, que são as maiores regiões de Campinas, que eu considero as maiores. Candidata, temos 30 segundos apenas para essa reta final. Eu gostaria que a senhora dissesse, nesses 30 segundos, qual é a prioridade em um governo do PCO pensando em questões municipais de Campinas, caso a senhora seja eleita? A construção dos conselhos populares, para que eles orientem a prefeita ao que precisa fazer na cidade. É claro que vai ter técnicos, tudo para... aí eu quero uma escola esse Conselho Popular fala, precisa de uma escola aqui, nesse lugar. Então, é preciso ter técnicos para ver se aquele local, se aquela área, se aquele solo comporta uma escola, por exemplo. Tempo, candidata. A gente tem o nosso tempo aqui limitado a todos os outros candidatos também, mas agora a candidata Angelina Dias, do Partido da Causa Operária, a senhora tem 30 segundos para sua consideração final diretamente com o eleitor. O tempo é da senhora. Bom, eu peço voto, né? Meu número é 29, Angelina Dias. Tão importante quanto votar no PCO, para fortalecer o partido, também... procurar, nós temos um canal, chama COTV. Procure nosso canal para ficar sabendo qual o nosso programa de governo, qual a nossa política. Se continuar assim, provavelmente quem vai vencer a eleição vai continuar do mesmo jeito, faltando coisas. Tempo aqui para a candidata Angelina Dias, a quem agradecemos por atender o nosso convite, conversar com o nosso espectador dentro desse projeto Band Eleições, que ao longo desta semana ouviu os candidatos à Prefeitura de Campinas. As entrevistas anteriores estão todas disponíveis no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Continue conosco, depois do intervalo tem mais informações para você. Olho no voto, olho na Band. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta segunda-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 21 horas, a Ponte Preta vai encarar o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Às 21h30, o Guarani vai enfrentar o Avaí no Brinco de Ouro. Jogos da 29ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. 84% dos óbitos no trânsito de Campinas neste ano foram de motociclistas e pedestres. Além disso, de 26 vidas perdidas até agosto de 2024, motociclistas e garupas representaram 53% dos óbitos em trânsito. Esses dados foram divulgados em um boletim da INDEC. Durante a Semana da Mobilidade Urbana, a Avenida Rui Rodrigues recebeu novas travessias para ampliar a segurança dos pedestres, na altura da Rua Pedro Galhardi, próximo à Havan, e do terminal BRT Santa Lúcia, próximo ao atacadista Açaí. Apesar dos dados alarmantes, o boletim mostra 15 óbitos por atropelamento até agosto deste ano, o que equivale a 31% do total dos acidentes, e 19 no mesmo período de 2023, o que representa uma queda de 21%. A INDEC vem mobilizando órgãos municipais, concessionárias e forças de segurança em reuniões quinzenais do Observatório Municipal de Trânsito de Campinas. Os representantes querem cumprir as metas estabelecidas no Plano de Segurança Viária, que pretende salvar 903 vidas até 2032. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 5 minutos, 11h05. Seguimos falando sobre as eleições 2024. Para trazermos também uma atualização a respeito da candidatura do prefeito Dário Saad, candidato à reeleição para a Prefeitura de Campinas. Você sabe, você vem acompanhando a candidatura de Dário Saad. Ela teve um processo pedido num primeiro momento, na primeira instância, pelo Partido dos Trabalhadores, para a cassação da chapa formada por Dário Saad e por Vandão, em função de publicações nas redes sociais. O recurso foi já feito pela candidatura de Dário Saad, e enquanto esse recurso não for analisado e julgado, a candidatura continua apta no Tribunal Superior Eleitoral e assim deverá seguir até a data do julgamento e até uma decisão somente em última instância lá no Tribunal Superior Eleitoral. Dário Saad teve a candidatura cassada pela Justiça por abuso de poder econômico. No último dia 19, agora do mês de setembro, o juiz Paulo César Batista dos Santos, da Zona Eleitoral 275 de Campinas, atendendo a um pedido da coligação do candidato Pedro Tourinho, do PT, alegando que Saad publicou peças eleitorais gravadas em locais que só teve acesso porque é prefeito, entenda-se, a UPA do bairro Padre Anchieta e o Hospital Infantil Mário Gatinho, o Ministério Público acatou esse pedido e a Justiça Eleitoral aqui de Campinas, na primeira instância, entendeu que o Ministério Público tinha argumentos para que a cassação fosse levada adiante. O prefeito recorreu da sentença no Tribunal Regional Eleitoral e segue em campanha enquanto a ação
estiver tramitando em julgado. E Dário Saad aguarda a análise do tribunal, que pode manter ou derrubar a decisão do juiz eleitoral. Se a cassação for mantida no Tribunal Regional Eleitoral, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e, em última instância, ao Supremo Tribunal Federal. Ainda há um longo caminho jurídico, seja qual for a decisão da segunda instância. Porque não tenha dúvidas que, se a segunda instância der razão a Dário Saad, o PT é quem vai recorrer a essas outras instâncias superiores. Até que todos os recursos se esgotem na justiça, Dário Saad continua na disputa e pode seguir em campanha conforme a lei eleitoral. Por isso você continua ouvindo a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão. Por isso Dário Saad continua participando ativamente do processo de disputa eleitoral. Mas hoje tem uma nova situação nesse embate jurídico, que é o seguinte: a publicação do recurso de Dário Saad, ou de parte desse recurso, com um novo capítulo que demonstra que ainda será longo o processo judicial. É a certidão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo intima a parte autora do processo, ou seja, a coligação do PT, do candidato Pedro Tourinho, para apresentar contrarrazões ao recurso oferecido nos autos e que já foi publicado pelo Diário da Justiça Eletrônico, número 236, páginas 117 e 118. O que isso significa, traduzindo do juridiquês para a nossa realidade e nosso papo no dia a dia? O próximo passo é o seguinte: o recurso de Dário Saad foi colocado para o Tribunal Regional Eleitoral. Ele já recorreu. Agora, a coligação de Pedro Tourinho deve se manifestar sobre o recurso de Dário Saad no prazo de 3 dias corridos a partir de hoje. Sexta, sábado, domingo. Então, até segunda-feira já deve estar nas mãos do Tribunal Regional Eleitoral o que foi a manifestação de quem fez a denúncia do PT para o recurso de Dário Saad. Esse processo vai ser depois remetido para o Tribunal Regional Eleitoral, com a defesa de Dário Saad e com os argumentos novos após a defesa por parte de quem fez a acusação. Chegando ao Tribunal Regional Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, o Ministério Público, vai apresentar um parecer no processo. Aí vai ser marcada a data para o julgamento. E aí, na data prevista, que ainda não foi divulgada, o Tribunal Regional Eleitoral vai julgar o recurso em uma sessão que é pública e aberta, transmitida pela internet através dos canais de comunicação oficiais do Tribunal Regional Eleitoral. E ainda tem um outro ponto. O PT entrou com embargos de declaração contra a sentença. Isso, em tese, faz com que o caso ainda seja apreciado pelo juiz em primeira instância. A questão é saber se esses recursos de primeira instância do PT foram todos colocados à mesa dentro do prazo ou fora do prazo. Virou novela, gente. Virou novela. E essa novela talvez não tenha talvez não, muito dificilmente terá o capítulo definitivo antes do dia 6 de dezembro. E aí cada campanha utiliza estrategicamente os seus meios de comunicação oficiais para tentar convencer o seu eleitor. No caso de Dário Saad, a gente vê a campanha deixando muito claro que ele é candidato a prefeito, que a campanha entende que esses recursos todos serão favoráveis a Dário e que o eleitor pode confiar na hora de escolher o prefeito candidato à reeleição. Enquanto isso, a gente vê um movimento das campanhas de Pedro Tourinho e de Rafa Zimbaldi deixando a mensagem para o eleitor quase como um gesto de voto útil de que Dário está com a candidatura cassada e que os argumentos são muito fortes para que ele não ganhe os recursos.
quase dizendo para o eleitor de Dário escolher um outro candidato. Então há esse confronto de narrativas entre os candidatos à Prefeitura de Campinas também. O fato no momento é, a candidatura de Dário já recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral, mas ainda não tem data para esse recurso ser votado, porque tem um processo burocrático, um trâmite ainda a acontecer. Então até segunda-feira devemos ter a resposta do PT ao recurso, e o PT entra com essa resposta porque foi quem fez a denúncia, e aí já estamos falando, segunda-feira já estamos dentro quase do mês de outubro, ainda é o dia 30 de setembro. Vistos esses recursos, o Tribunal Regional Eleitoral vai conseguir marcar até o dia 4, sexta-feira? Acho pouco provável. Mas claro que o próximo passo será sempre sinalizado para você, meu caro ouvinte do Manhã Bandeirantes, de qual será o caminho na justiça daqui para frente dos recursos e também do que o Tribunal Regional Eleitoral vai decidir para as eleições municipais 2024. Enquanto isso, a campanha segue nas ruas, segue nas redes sociais, segue no rádio e na TV com a propaganda eleitoral gratuita e as agendas não param também. Candidata Angelina Dias conversou conosco agora há pouco aqui dentro do Manhã Bandeirantes e, como ela mesmo disse, vai fazer panfletagem, a primeira a partir de hoje, nas próximas horas aqui na cidade de Campinas. A agenda do candidato Dário Saad, candidato do Republicanos, mais cedo previa às 10h30 da manhã, reunião com representantes da cultura e do esporte na Praça Carlos Gomes. Às 11h45 da manhã, o candidato Dário Saad concede entrevista à EPTV e ao portal A Cidade On. E às 7h da noite, Dário Saad, candidato do Republicanos, participa de encontro político na região do Jardim Campo Belo. A agenda do candidato Pedro Tourinho, do PT, prevê para hoje, mais cedo, agenda interna com assessorias durante todo o período da manhã, começando às 9h. Às 4h, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Pedro Tourinho, faz uma caminhada pelo comércio do centro, tendo como ponto de encontro a Rua Álvares Machado. E às 18h, às 6h, tem o Comício da Mudança de Verdade, com a presença do ministro Fernando Haddad, no calçadão da 13 de maio, atrás da Catedral. Comício hoje previsto na agenda do candidato Pedro Tourinho, com a visita do ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, candidato pelo Cidadania, prevê pela manhã agenda fechada para a gravação de programa de rádio para o horário eleitoral gratuito. 1h30 Rafa Zimbaldi participa de uma caminhada pelo distrito de Barão Geraldo, com a concentração na Avenida Santa Isabel, no centro de Barão Geraldo. Às 4h30 o candidato Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pelo Jardim Nova Europa, tendo como concentração a Rua Ana Santina Pereira. E às 7h o candidato Rafa Zimbaldi faz uma caminhada pela feira noturna do Jardim Nova Europa, na Avenida Estados Unidos. A agenda do candidato Wilson Matos, do Partido Novo, tem hoje pela manhã, iniciada às 8h da manhã, uma reunião com Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, do mesmo partido, o Partido Novo, do candidato Wilson Matos. Entre 10 da manhã e meio-dia, presença em evento aberto ao público, Cidades Inteligentes, Visão do Futuro, ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no Espaço Samaúma, evento que está acontecendo neste momento no Distrito de Souzas, na Rua Rei Salomão. À tarde, o candidato Wilson Matos tem panfletagem na região central, no Parque Osiel e também no Distrito do Ouro Verde. Essa agenda que eu estou falando, na verdade, é para amanhã, Heitor Fredo. Essa é a agenda do candidato Wilson Matos para amanhã. Hoje, tem reunião de equipe às 14h, panfletagem na região central e reunião com apoiadores em Souzas. Essa é a agenda. Amanhã, portanto, que vem Romeu Zema à cidade de Campinas, nesse encontro com o candidato Wilson Matos. Veja que os candidatos estão trazendo alguns dos nomes conhecidos nacionalmente para também fortalecerem as candidaturas nessa reta final. No caso de Pedro Tourinho, o ministro Fernando Haddad. No caso de Wilson Matos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 11h17.
Deixa eu girar a participação do nosso ouvinte, que hoje nosso tempo é mais apertado, mas a sua participação é sempre muito importante, muito bem-vinda. E a gente vai trazer ela a partir de agora com as mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. A participação do Wagner Macondes, dizendo o seguinte: R$ 3,51 por turno. Esse é o valor da multa por não votar nas eleições em 2024. Antes que venham críticas, ele diz que a Constituição o permite não participar também das eleições. E ele escreve: nunca vi um dinheiro tão bem investido. Em tempo, hoje entendi a não divulgação de agenda. Diria o saudoso querido Zé Arnaldo, Deus do céu, sempre lembrando do saudoso Zé Arnaldo, o Wagner Macondes. Lembrando que essa multa você depois tem que pagar, procurar a Justiça Eleitoral. Então você pensa, bom, eu vou ter uma dor de cabeça para ir até a escola onde eu voto, para ir lá e de repente apertar o botão branco. Mas se você não fizer este trâmite de ir votar no dia, você tem que ir depois ajustar as suas condições eleitorais. Porque quem não está em dia com a Justiça Eleitoral, e estar em dia é ou votar ou pagar a multa dentro dos prazos. Você tem uma série de sanções que a gente vai falar com mais tempo ao longo desta semana. Agora, se você for calcular o valor da multa com o valor da passagem de ônibus, tem muita gente que prefere ficar em casa ao invés de participar das eleições. Eu acho que a gente tem que votar sempre. Muita gente lutou, muita gente foi torturada, muita gente morreu para que nós tivéssemos o direito a escolher os nossos candidatos. E se nenhum candidato agrada, o botão branco está ali justamente como uma forma também de manifestação a esse gesto de quem concorda com a democracia, mas não concorda com os nomes ali apresentados. O Marco Silva Bedin, dizendo que hoje falar sobre Israel, um país que já mostra sua covardia há 3.000 anos e agora faz um genocídio com um país que praticamente nem tem um exército. Acho sinceramente que está na hora dos valentões enfrentarem outras potências como Rússia, China, Índia, Coreia do Norte para ver se realmente eles são donos do pedaço. E falando também a respeito aqui das eleições de 2024, depois da entrevista que fizemos com a candidata Angelina Dias. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço, gostaria de relatar um caso curioso que aconteceu com ele. Dias atrás, apareceu no Instagram do Celso um convite para ele participar de uma pesquisa eleitoral desses institutos que fazem pesquisa online. Eu já participei de algumas online também, viu, Celso? E eu não poderia, eu explico por quê. Eu aceitei e respondi. No dia seguinte apareceu o mesmo convite. Por curiosidade, resolvi responder de novo e em nenhum momento houve qualquer questionamento se ele já tinha respondido a mesma pesquisa. Isso leva a pensar como as pesquisas eleitorais podem não refletir a realidade. O nosso voto não deve ser baseado em pesquisas eleitorais. Nós devemos votar de acordo com a nossa consciência e escolher quem realmente nos representa. Eleição se decide nas urnas. Essa é a frase que define o primeiro turno de uma eleição. Eleição se decide nas urnas. As pesquisas, elas têm metodologias diferentes. E já apareceu também para mim essa pesquisa de um instituto que utiliza o Instagram para chegar até os candidatos e chegar até os eleitores. E o curioso é que eu tenho título eleitoral em Jundiaí, mas o meu celular passa a maior parte do tempo aonde? Em Campinas. Então o GPS identifica que meu celular está em Campinas e me manda pesquisa para responder de candidatos de Campinas. Eu não participei dos de Campinas. Respondi outras de Jundiaí, mas de Campinas não. Porque acho que aí seria, você, sabendo como funciona a metodologia, seria participar de uma coisa que não tem efeito prático. Mas não foi só de Campinas que apareceu para mim. Já apareceu pesquisa de São Paulo, já apareceu pesquisa do Rio de Janeiro, já apareceu pesquisa de Paulínia. E qual é, de fato, a credibilidade em relação a isso? E por que eu não poderia participar? Porque a primeira pergunta feita por institutos de pesquisa que são realmente especializados em ouvir as pessoas nas ruas ou por outros métodos é: você trabalha em veículo de comunicação? Se você responder que sim, a pesquisa termina ali. Você não segue respondendo.
Eu já fui parado pelo Datafolha nas ruas e a primeira pergunta foi essa. Você é profissional de comunicação? Sim. Então, muito obrigado e a gente vai continuar aqui o nosso trabalho. Porque quem conhece o meio de comunicação, quem trabalha no meio de comunicação, sabe como funciona uma pesquisa. De alguma forma, você pode direcionar suas respostas sabendo a intenção de qual é o final. Então, institutos sérios fazem pesquisas com metodologias claras. E isso também tem que ser levado em consideração na hora da divulgação. E claro que a gente tem esse cuidado também dentro da programação do nosso Manhã Bandeirantes. Às 11 horas e 23 minutos, agradecendo aqui a Noêmia, que nos escreve dizendo que agora está caindo uma chuvisquinha para amenizar esse calor. Ah, que bom, lá no Jardim Chapadão, portanto, a garoa já começou. Chegou mais cedo, previsão era para tarde, noite, já começou uma garoinha para dar uma aliviada, a gente voltar a respirar um pouco mais. Eu ouvi um barulho aqui fora que eu acredito que já esteja garoando também no Jardim São Gabriel. Danilo Capucci, os olhos que tudo vem aqui no Grupo Bandeirantes, não me deixa mentir. Já começa a garoar também no Jardim São Gabriel, limite entre Campinas e Valinhos. Que bom que venha uma chuva para dar uma aliviada nesse calorão. Daqui a pouco eu trago mais participações dos nossos ouvintes. Tem uma pesquisa nova para a cidade de Vinhedo e eu vou trazer os números também na sequência, porque agora eu tenho a Tayane Melo conosco, direto de Brasília, um chamado direto da capital federal, para falar a respeito da polêmica do X, o antigo Twitter. Elon Musk recuou. O X diz que regularizou a situação e agora pede o desbloqueio no Brasil, comprovando ao Supremo Tribunal Federal que bloqueou 9 contas a pedido de Alexandre de Moraes. Eu vou trazer a lista de que contas são essas, mas a Tayane já está conosco também na linha, direto da capital federal Brasília, para a gente saber mais sobre essa decisão. Ainda não voltou o X, mas há uma estimativa, uma expectativa de que isso aconteça a qualquer hora, né, Tayane? Bom dia para você, ótima sexta-feira. Ótimo dia a você, todo mundo que está com a gente nessa sexta-feira. Ontem os advogados do X informaram então que cumpriram todas as determinações judiciais, que entregaram todos os documentos necessários ao Supremo Tribunal Federal e pediram então que o X voltasse a operar aqui no país. A gente lembra que o Moraes tinha pedido então para o X pagar as multas necessárias, a empresa também precisava comprovar a indicação de um representante legal no país, além também de bloquear perfis que são investigados pela Suprema Corte. Então os advogados agora afirmaram que já fizeram todas essas 3 determinações e pedem então que o X volte a operar agora no país. Ainda não tem um prazo para o Moraes decidir se o X vai voltar ou não, agora ele vai analisar todos esses documentos, inclusive ele pode pedir também mais documentos, mais esclarecimentos. Então agora a gente fica nessa expectativa sobre o que o Moraes vai decidir com base nesses documentos que ele recebeu. Muito obrigado, Tayane Melo. Bom, a lista divulgada pelo X entregue ao Supremo Tribunal Federal dos nomes que tiveram as suas contas bloqueadas. Essa lista inclui a suspensão do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, do blogueiro bolsonarista Ed Raposo, a advogada Paola Silva Daniel, esposa do ex-deputado Daniel Silveira, do comentarista Paulo Figueiredo Filho, que tem 2 perfis bloqueados. Todos são investigados em diferentes processos do Supremo Tribunal Federal. Outras contas afetadas pertencem a familiares do blogueiro Oswaldo Eustáquio, do pastor Josias Pereira e de Cláudio Luz e Sérgio Fischer. Esses são os perfis derrubados pelo X e entregues as provas para o Supremo Tribunal Federal de que essa decisão foi acatada pela Justiça. Deixa eu só trazer mais algum giro da participação do nosso ouvinte, agradecendo ao Alexandro, morador do centro de Campinas. Hoje, por conta do tempo apertado, a gente vai ter que fazer no pique esse finalzinho aqui, Alexandro, mas muito obrigado pela sua mensagem, pela participação. O Edmilson escreve: caro amigo Heitor, quando você se submete a um cargo, você tem que estar devidamente preparado e com um mínimo de informação do que se trata a função desejada. Não é o que vemos em algumas ocasiões. Eu não deixaria e não faria uma cirurgia de ligamento cruzado com um profissional de radiologia. É uma analogia que ele faz, mas acho que deu para entender, ele explica. Se prepare e depois você vai para o mercado de trabalho, é o que escreve o Edmilson.
Reta final do Manhã Bandeirantes para divulgar a nova pesquisa de intenções de voto para a cidade de Vinhedo, que o Instituto Paraná Pesquisas publica nesta sexta-feira, dia 27 de setembro. No levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 680 eleitores em diferentes bairros, em diferentes regiões da cidade de Vinhedo, entre os dias 23 e 26 de setembro. E os números são os seguintes. Na pesquisa estimulada, o prefeito candidato à reeleição, Doutor Dário, do PSD, tem 51,9% das intenções de voto. A segunda posição está com Nil Ramos, do Progressistas, com 15%. Edson PC, do PSB, tem 14,3% das intenções de voto. Pina, da Rede Sustentabilidade, aparece com 13,5% das intenções de voto. E a professora Sila Consciência Limpa, 1,2% das intenções de voto, candidatura essa do PDT. O nome de Davi Pintor, do Partido Verde, aparece com 0,7% das intenções de voto. Vinhedo é uma cidade que não tem eleição em 2 turnos, apenas um turno, e com os números, o prefeito candidato à reeleição, Doutor Dário, aparece com uma larga vantagem para um eventual segundo mandato. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira estamos de volta a partir das 10 horas da manhã na Rádio Bandeirantes Campinas. A partir de agora, Carlos Henrique é quem comanda o Nossa Área, com todo o timaço de Carlos Batista. Um ótimo final de semana para você, com muita informação, com transmissões esportivas aqui na Rádio Bandeirantes. E até segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com